Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou fazer uma demonstração de algumas peças super importantes, peças do acervo da Faculdade de Medicina de Petrópolis e da Unifase. Nossa prática hoje demonstrativa é uma prática de neuroanatomia. Então, nós vamos projetar aqui diversas fotografias de peças da nossa Faculdade de Medicina. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Primeiramente, a gente vai ter que reconhecer o segmento do corpo representado. A gente vai passar aqui e representar diversas peças, né? Primeira coisa, a gente vai bater o olho na peça, tentar identificar qual que é o segmento do corpo representado. Como é uma prática de neuroanatomia, a grande maioria das peças são peças da cabeça, não é? Mas existem peças também de neuroanatomia que estão localizadas em outros segmentos corporais. Por exemplo, no tórax, quando a gente vai estudar, por exemplo, a medula vertebral no seu segmento torácico. Os plexos braquial e plexo lombosacral também, eu vou ter que identificar que o segmento representado é o membro superior ou o membro inferior, né? Reconhecer o lado representado. A gente vai projetar a peça e, em princípio, a gente vai ter que pensar, poxa, qual que é o lado daquela estrutura? O lado direito ou o lado esquerdo, quando houver, né? E qual que é a vista? Eu estou vendo essa peça para uma vista inferior, eu estou vendo essa peça para uma vista superior, é uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda, né? Então, importante que a gente tenha essa noção na nossa prática. Identificar as estruturas que estão sendo demonstradas pelo professor. Então, eu vou projetar algumas figuras, vou esperar um certo momento para vocês se acostumarem com a peça, né? Tentar identificar de qual segmento, qual que é a vista, qual que é o lado, e depois eu vou começar a falar sobre a anatomia daquela peça, as estruturas que podem ser identificadas naquela figura, né? Compreender a relação dessas estruturas com a peça demonstrada, né? Então, eu vou falar sobre aquelas estruturas que estão sendo demonstradas aqui, e você vai ter que ter uma visão um pouco mais ampla, identificar qual que é a relação daquelas estruturas com a peça como um todo, né? Isso também vai ser interessante. E, sem dúvida nenhuma, utilizar esse material de demonstração prática para correlação com o conteúdo teórico que tecnicamente já foi estudado pelos senhores, certo? Então, são alguns objetivos educacionais importantes em relação a qualquer prática e não vai ser diferente em relação à nossa prática demonstrativa de neuroanatomia. Como é que vai ser a dinâmica? A gente vai falar aqui um certo tempo, né? E cada vez que eu projetar uma peça, eu vou esperar um certo instante para que vocês se acostumem com a peça, né? Para vocês verem a peça, se acostumem com a peça e depois eu vou começar a falar sobre aquelas estruturas. Vocês, em princípio, comecem a perceber a complexidade da neuroanatomia, certo? Então, vou projetar, vou esperar um tempo e depois a gente vai começar a falar sobre as estruturas que podem ser observadas nessas figuras. Não é objetivo, em hipótese nenhuma, da gente esgotar o conteúdo de neuroanatomia. O conteúdo de neuroanatomia é muito extenso. Não vai ser uma prática demonstrativa que a gente vai conseguir esgotar esse conteúdo. Eu vou tentar direcionar o nosso assunto para o que seja mais relevante do ponto de vista clínico e do ponto de vista cirúrgico, ok? Então, vou projetar a primeira imagem da primeira peça do acervo da nossa Faculdade de Medicina. Esperar um tempo para vocês tentarem identificar de qual segmento, qual peça que significa esta estrutura. Vamos com calma. As práticas de neuroanatomia são muito interessantes, né?
Geralmente, quando o aluno se depara com a peça numa primeira visão, ele fica completamente perdido, né? Depois que você se acostuma um pouco com a estrutura, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas, em princípio, acredito que vocês estão aí um pouco perdidos em relação a essa estrutura aí. Bom, esta estrutura é uma estrutura importantíssima, né? Localizada aqui, retiramos esta parte aqui da parte da cabeça, né? É uma estrutura que nós denominamos de dura mater, certo? Então, essa estrutura está envolvendo, né, completamente ali o nosso tecido cerebral, né? Nós temos dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, né? E essa estrutura, que seria a dura mater, está envolvendo de forma mais externa esses dois hemisférios cerebrais. É uma vista lateral dessa estrutura e, na verdade, é a dura mater, que é muito conhecida como uma touca de nadador. Tem um aspecto da touca de nadador. Quando a gente identifica isso na prática, a gente consegue identificar que é muito semelhante àquelas toucas de nadadores profissionais, né? Então, seria a dura mater, a meninge mais externa. Eu teria mais duas meninges, um pouco mais internas, né? Eu teria também a aracnoide e a pia mater. Porém, quando eu separo a dura mater, eu afasto a pia mater com a aracnoide, que ficam localizadas aderidas com o parênquima cerebral. Então, quando eu retiro a meninge mais externa, ela sai sozinha, a parte mais espessa, a parte mais dura, certo? Já que a pia mater e a aracnoide, elas vão ficar aderidas mais profundamente, juntamente com o parênquima cerebral. É uma vista lateral, observem que ela é toda brilhosa, certo? E ela apresenta algumas estruturas vasculares que caminham adjacentes, né? Então tem diversas estruturas vasculares que vão caminhar externamente, adjacente, coladas à dura mater, que na verdade são os ramos das artérias meningeias médias, que são ramos importantes. Quando eu tenho uma laceração nessas estruturas arteriais, eu vou ter um hematoma extradural, externamente à dura mater. A gente consegue identificar esses principais ramos da artéria meningeia média. Então, a primeira peça é uma peça de dura mater. A gente vai ver diversas outras peças de meninges, peças de diversas visualizações, vistas posteriores, vistas anteriores, meninges que estão juntamente com o tecido cerebral e meninges que estão fora do tecido cerebral, como esta aqui, dura mater, está isolada sem estar acompanhada do tecido cerebral, né? Segunda peça, vou dar um tempo para vocês tentarem identificar. Também uma peça bastante semelhante, que conversa com a peça anterior. Esta também é a dura mater, né? Meninge mais externa. Porém, agora eu estou tendo uma vista inferior. Eu retirei o tecido cerebral e superiormente me restou o que? A dura mater, né? Então, consigo identificar aqui as duas partes da dura mater que vão recobrir o telencéfalo do lado direito e o telencéfalo do lado esquerdo, e observem que ela possui uma grande foice. Essa foice chamada foice do cérebro. É uma estrutura importante anatômica. É uma das projeções da dura mater que vão dividir, né? Vão seccionar os dois hemisférios, uma metade direita e uma metade esquerda. Observe que ela é muito espessa, ao contrário da pia mater e da aracnoide, que elas são muito delgadas. A dura mater ela é tão espessa que ela também é chamada de paquimeninge, enquanto que a pia mater e a aracnoide juntas, elas são chamadas de leptomeninge. Então aqui a gente consegue ver
a dura mater, e observando com atenção a gente vai conseguir identificar também a foice do cérebro, né? Terceira peça, também uma peça de dura mater, né? Uma dura mater que está localizada sobre a minha mão, né? Então a gente consegue identificar e observem que é uma estrutura bastante interessante, bastante brilhosa, bastante espessa, e ela é rica, né, em suprimentos vasculares. Eu tenho diversos vasos que vão caminhar, sobretudo externamente, a dura mater. Como esses vasos são vasos principalmente do ponto de vista clínico e cirúrgico arteriais, né, ramos da artéria meningeia média. Consequentemente, se eu tiver uma laceração nesses vasos, eu vou ter uma hemorragia extradural, ou seja, uma hemorragia externamente à dura mater. Uma peça bastante interessante. Uma outra visão da mesma peça também na minha mão, né? Observando a dura mater. É interessante quando a gente retira essa touca de nadador, né? Muitas vezes a gente está com o cérebro no seu interior. Então, para a gente estudar melhor o cérebro, a gente tem que ter cuidado de fazer uma secção nessa dura mater, separando ela com o mínimo de lacerações possíveis, para ela ficar mais íntegra durante o nosso estudo anatômico, né? O cérebro ele vai ter que sair por algum orifício construído pelo professor que for dissecar essa peça. Então, muitas vezes a gente faz uma dissecção, corta a dura mater em alguns fragmentos, tenta retirar o cérebro de dentro dessa touca, né, permitindo que o restante da dura mater consiga ser estudado a contento, né? Novamente, uma outra vista da dura mater, né? Observando agora nesta peça o cérebro no seu interior. Então observem, externamente eu tenho a dura mater, mas eu já consigo ver alguma coisa de tecido cerebral, principalmente dos dois hemisférios cerebrais, dos dois telencéfalos, em transparência. Se eu observar, eu vou identificar aqui que existem alguns tecidos cerebrais no seu interior, mostrando aqui novamente, né, os grandes suprimentos vasculares, principalmente suprimentos vasculares arteriais, que são ramos da artéria meningeia média. Como a artéria meningeia média é uma artéria importantíssima, ela entra na base do crânio por intermédio do forame espinhoso. Do forame espinhoso eu tenho diversas divergências em relação a esse ramo. Então, eu tenho divergências que vão para a parte anterior, divergências que vão para a parte posterior, que são ramos da artéria meningeia média. Aqui uma outra vista interessante, eu tenho tecido cerebral localizado anteriormente, essa aqui é uma vista posterior, e eu vejo aqui na dura mater, né, nesta região, né, uma estrutura super importante, que eu chamo de tenda ou tentório do cerebelo. Então eu tenho duas tendas, né, uma parte do lado direito, uma parte do lado esquerdo, que vão delimitar uma região muito importante, uma região supratentorial de uma região infratentorial. O principal componente da região infratentorial posteriormente seria os dois hemisférios cerebelares, né? E superiormente eu tenho ali a localização dos dois hemisférios occipitais, que ficam localizados acima do cerebelo. Se eu observar com atenção, além daquela foice do cérebro, eu tenho uma foice também cerebelar, mas é uma foice muito menor do que a foice do cérebro, já que eu vou dividir parcialmente os dois hemisférios cerebelares, direito e esquerdo, né? Então aqui a gente consegue identificar parcialmente aqui a foice do cerebelo e o tentório do cerebelo, né? Aqui novamente eu separei esses folhetos mais internos da dura mater, né? Tem algumas secções aqui, mas a gente consegue identificar aqui superiormente a foice do cérebro, né?
rebati uma parte da dura mater, estou vendo a parte interna dela, vejo aqui a foice do cérebro e posteriormente eu vou conseguir identificar também uma parte do tentório ou da tenda do cerebelo. Inferiormente eu vou encontrar o cerebelo e superiormente a esta tenda eu vou encontrar o hemisfério occipital, o lobo occipital do hemisfério do telencéfalo, né? Ok? Então, todas essas peças que eu projetei até agora são peças onde a gente identifica a meninge mais externa, a meninge chamada de dura mater. Esta é uma vista muito interessante, muito importante da dura mater. Vamos tentar identificar qual que é esta vista aí. Se é uma vista anterior, se é uma vista posterior, se é uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda, uma vista superior, uma vista inferior. Vamos tentar identificar o tipo de vista que a gente está se deparando com essa peça. Eu consigo identificar que a dura mater, nesta demonstração, ela foi seccionada em diversas localizações, né? E eu estou conseguindo identificar também tecido cerebral, localizada profundamente a dura mater, né? Então, consigo identificar a dura mater com algumas secções, afastando aqui, né, os seus folhetos, identifico também tecido cerebral, localizada profundamente a dura mater. Esta vista aqui é uma vista posterior, né? Como que eu sei que é uma vista posterior? Nesta região da dura mater, posteriormente, eu vou encontrar uma estrutura super importante que eu chamo de confluência dos seios. Então a gente vai lembrar que nós temos diversos seios da dura mater. Por exemplo, eu tenho o seio sagital superior, eu tenho o seio sagital inferior, eu tenho o seio reto, eu tenho o seio transverso, direito, esquerdo, tenho o seio sigmoide, direito, esquerdo, tenho o seio occipital, diversos outros seios, seio cavernoso, seio intercavernoso, diversos seios. Quando eu vejo posteriormente, né, uma peça onde eu encontro a dura mater, muitas vezes a gente vai encontrar esta região aqui, que seria a confluência dos seios. A confluência dos seios seria a união do seio sagital superior, que está vindo lá da frente, margeando a parte superior da foice do cérebro, indo em direção posterior, chegando aqui até a confluência dos seios. Eu vou encontrar também os dois seios transversos, seio transverso direito e seio transverso esquerdo, né? Vou encontrar também o seio occipital, que vai subir, né? E essa confluência dos seios também vai receber o seio reto, que na verdade é a continuação do seio sagital inferior. Então aqui a gente consegue identificar bem a confluência dos seios. Observem que na região onde eu vou encontrar sangue, nesses seios, né, eu vou encontrar estruturas venosas, né? Na verdade, o que acontece? Esses seios da dura mater, eles são seios responsáveis pela drenagem do sangue. Esse sangue vai confluindo aqui na confluência dos seios, né? Depois eu vou sair dessa confluência dos seios por intermédio dos dois seios transversos, que vão sair da confluência e vão formar ali o seio sigmoide, descendo ali, formando também a veia jugular interna. Então, uma peça super interessante, uma peça super relevante, onde a gente consegue identificar dura mater, observando aqui diversos seios da dura mater, seio sagital superior, seio occipital, seio transverso, né? E observem também que algumas secções da dura mater permitem que se observem parênquima cerebral, tecido cerebral localizado profundamente
no caso desta estrutura, né? Lembrando também diversos sulcos, diversas artérias, né? Diversos suprimentos vasculares que vão estar aderidos à dura mater. Então, em toda a sua extensão, eu tenho diversos leitos vasculares que vão estar colados com a dura mater, né? Levando ali uma irrigação para a parte mais externa, né, da dura mater. E a parte venosa da drenagem, eu vou encontrar uma parte mais escura, já que eu vou encontrar sangue no seu interior, né, que seria, nesse caso aqui, desta demonstração, a confluência dos seios. Aqui também uma peça super interessante, uma peça de dura mater. Seria uma vista lateral, né, do lado direito. Então, estou vendo uma vista do lado direito e eu observo aqui posteriormente, seria a confluência dos seios. Eu vejo aqui um pedaço do seio transverso e vou encontrar também o início do seio sigmoide. Esse seio aqui seria o seio sigmoide. Este seio sigmoide é o seio que vai dar ali a origem da veia jugular interna, uma veia importante que vai drenar o sangue da cabeça, da sua parte mais profunda. Então, uma peça super interessante, uma peça com diversos fragmentos em relação à retirada de parte do parênquima cerebral, mas ficou aqui preservado a confluência dos seios, uma parte do seio transverso e aqui o início do seio sigmoide. Vou dar um tempo para vocês tentarem identificar a vista e algumas estruturas que podem ser observadas nesta imagem, né? Bom, é uma vista inferior, né? Acho que todo mundo concorda, uma vista inferior, uma visão de baixo da peça, né? Eu tenho aqui a parte anterior do segmento e aqui a parte posterior do segmento. Este aqui é o lado esquerdo e este aqui é o lado direito, né? Então, uma vista inferior do segmento, ok? Uma vista bastante interessante. Eu estou vendo a dura mater, né? Estou vendo a dura mater aqui envolvendo diversas estruturas aqui do sistema nervoso central. O telencéfalo está aqui juntamente com o cerebelo aqui posteriormente. Eu vejo diversos filamentos nervosos, né, saindo dessa estrutura intermediária, né, chegando anteriormente e caminhando posteriormente, né. Essa estrutura intermediária, que fica localizada anteriormente ao cerebelo, seria uma parte do tronco encefálico. Então, aqui posteriormente eu tenho o cerebelo, os dois hemisférios cerebelares. Anteriormente ao cerebelo eu vou encontrar o tronco encefálico, a gente vai projetar imagens melhores do tronco encefálico. E eu vejo também diversos filamentos nervosos, né, entrando em contato aqui com o tronco encefálico. Observando com atenção, eu vejo também outros seios da dura mater. Por exemplo, aqui em cima eu não vou encontrar o seio sagital superior, que ele vai estar localizado mais superiormente, já que é uma vista inferior, né? Aqui eu estou vendo uma parte do seio occipital, certo? A parte mais inferior do seio occipital ela foi seccionada para permitir a visão de parte do cerebelo. Existem estruturas vasculares caminhando nesta região também, são estruturas vasculares bastante relevantes, né? Eu tenho estruturas vasculares que vão caminhar
Anteriormente também, se vocês identificarem com atenção, eu tenho aqui a artéria carótida interna dos dois lados. A artéria carótida interna do lado esquerdo e a artéria carótida interna do lado direito. E aqui eu vou encontrar a fossa hipofisária superiormente ao seu esfenoide, onde a gente vai encontrar a hipófise. Então a hipófise fica localizada nesta topografia aqui. Anteriormente, eu vou encontrar os dois globos oculares. Então temos aqui um olho de um lado, um outro olho do outro lado. Observando com atenção, eu vou identificar diversos músculos extrínsecos do globo ocular, né? Se eu observar com mais atenção, esta região aqui só pode ser o lobo frontal, em contato aqui com a parte do globo ocular, né? Eu vou encontrar nervo óptico, né? O nervo óptico que vai sair do globo ocular, indo em direção aqui ao tronco encefálico, né? E vou encontrar também outros nervos cranianos, como, por exemplo, o nervo oculomotor. Então, eu vejo diversos nervos cranianos aqui, o mais importante seria o nervo óptico, que vai se convergindo, saindo da retina posteriormente até chegar ao nível próximo ali da nossa glândula hipófise, ao nível ali do quiasma óptico posteriormente. Observando com atenção, eu tenho a artéria carótida interna, ok? Existem também outras artérias importantes, a artéria basilar, em contato aqui com o tronco encefálico. E posteriormente eu vou encontrar os dois hemisférios cerebelares. Juntamente aqui, recobrindo, eu vou encontrar a dura mater, né? Uma dissecção que preservou ainda diversas estruturas ósseas. Eu tenho a parte aqui do osso temporal, né? Preservou-se essa região aqui para a gente tentar manter a peça um pouco mais íntegra, né? Mas o que chama atenção seria o globo ocular. A gente consegue ver o bulbo do globo ocular aqui. Observando com atenção, pálpebra com cílios, né? Eu vou encontrar aqui os músculos extrínsecos do globo ocular. Vou encontrar também o lobo frontal, ok? Aqui eu vou encontrar o lobo temporal, uma parte dele, né? Recoberto pela dura mater, na sua porção mais inferior, e posteriormente eu vou encontrar o cerebelo. Superiormente ao cerebelo, eu iria encontrar também os lobos occipitais, né? Então, uma peça bastante relevante. A gente assusta, bate o olho na peça, a gente toma um susto. Poxa, a gente não vai conseguir identificar essas estruturas. Com o tempo, com calma, a gente consegue identificar essas estruturas que estão sendo demonstradas aí. A mesma peça com uma vista diferente. Então, estou vendo essa peça agora do seu lado esquerdo. Então, esta peça está sendo vista pelo lado esquerdo, né? Então, eu consigo aqui pinçar o globo ocular. Observem que ele é rico, a órbita é rica em tecido gorduroso, fica adjacente a esses músculos, né? Aqui dentro a gente vai encontrar também artérias, por exemplo, a artéria oftálmica, que é ramo da artéria carótida interna. Eu vou encontrar veias oftálmicas, vou encontrar diversos ramos dos nervos cranianos, vou encontrar nervo óptico, vou encontrar nervo oculomotor, vou encontrar nervo troclear, vou encontrar nervo abducente, passa tudo aqui dentro, certo? E observando com atenção, eu vou lembrar da nossa dura mater recobrindo aqui o tecido cerebral, né? Então, a gente vai lembrar aqui da nossa dura mater e, observando com muita atenção, a gente vai identificar até a artéria meningéia média, né? Depois que ela penetra no crânio, ela dá origem a diversos ramos anteriores e posteriores, né? Que vão irrigar a parte mais externa da meninge, vão irrigar a dura mater. Aqui inferiormente eu tenho uma segmentação do tronco encefálico e posteriormente a gente vai encontrar uma parte do cerebelo, né? Então, aqui uma janela da dura mater foi seccionada, permitindo que a gente identifique também uma parte do cerebelo, localizado nesta topografia aqui. Então,
quando o professor fala, a peça fica mais fácil, né? Então, a primeira visão, todo mundo é assim, primeira vez que bate o olho na peça, meu Deus do céu, não vou conseguir identificar nada, isso aqui é grego para mim. Depois, a coisa começa a fazer um pouco mais sentido. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual que é a vista. Já é meio caminho andado. A gente identifica qual que é a vista e o que é a parte anterior, o que é a parte posterior, qual que é a parte superior, qual que é a parte inferior. Isso, com o tempo, a gente consegue fazer um pouco mais automaticamente, né? No início é muito difícil, principalmente em relação às peças de neuroanatomia, que são peças bastante complexas do ponto de vista técnico, né? Bom, uma peça semelhante, né? Então, uma vista agora, uma vista inferior, semelhante às vistas que a gente já tinha observado anteriormente. A gente identifica, né? Eu pincei aqui com o meu dedo o globo ocular pinçado aqui do lado direito, né? Então, afastei aqui o globo ocular. Obviamente, a gente consegue fazer esta manobra, já que a órbita foi completamente retirada. A gente retirou a órbita, o seu componente ósseo, né? E a gente consegue identificar as estruturas no interior da órbita. O globo ocular com os músculos extrínsecos do globo ocular. E a gente consegue identificar também aqui o nervo óptico, que é um nervo que muita gente fala que chega até o olho. Na verdade, ele não chega no olho, ele sai do globo ocular e vai em direção à parte do tronco encefálico. Ele é um nervo sensitivo, né? É um nervo da percepção da luminosidade. Posteriormente, a gente vai encontrar também o tronco encefálico e, mais posteriormente ao tronco encefálico, a gente encontra o cerebelo. Revestindo essas estruturas, a gente vai encontrar a dura mater, a famosa dura mater aí, né? Poxa, Geraldo, qual é a estrutura que está cortada aqui, uma estrutura vascular cortada, próximo aqui da célula túrcica, da fossa hipofisária, da topografia da hipófise? Eu tenho aqui a artéria carótida interna, né? E aqui, se observar com atenção, seria a artéria meningeia média, né? Que vai em direção aqui à parte mais externa do dura mater, né? Então, tem uma artéria carótida interna, uma artéria bastante tortuosa, e a artéria meningeia média lateralmente, né? São duas artérias importantes em relação ao suprimento arterial da parte profunda da cabeça, né? Observando com atenção, tenho músculos extrínsecos do globo ocular. Se observar com atenção, eu vou encontrar também filetes nervosos, né? O mais importante seria o nervo óptico, mas eu vou encontrar também, por exemplo, aqui, identificando o nervo óculo-motor. Superiormente aos dois globos oculares, eu vou encontrar também uma parte aqui do lobo frontal, né? Lobo frontal, em relação ao globo ocular, eu tenho um giro chamado giro reto, né? Que vai estar em contato ali, próximo, né? À órbita, seria em contato com o teto da órbita, né? Observem também a convergência dos nervos ópticos, né? Eu tenho o nervo óptico direito e esquerdo, eles vão convergindo. Então, eles saem dos globos oculares, né? E vão convergindo em direção ao tronco encefálico. Uma peça bastante relevante, bastante interessante. Mesma peça anterior, agora eu estou pensando o outro globo ocular, certo? Identificando aqui os componentes do interior da órbita, né? Você vai com atenção, vai encontrar o bulbo do globo ocular, né? A parte mais externa seria a esclera do globo ocular, né? Identificando com atenção, vou encontrar aqui os músculos extrínsecos do globo ocular, né? E na ponta do meu dedo indicador, eu vou encontrar aqui o lobo frontal.
Também uma peça de dura mater. Poxa, Geraldo, a gente está falando muito de dura mater. Poxa, a gente já projetou diversas peças dessa touca de nadador. Estamos falando muito de dura mater hoje, né? Uma estrutura super importante dentro das meninges, né? A gente vai identificar essa estrutura dura mater, bastante espessa, né? Observando aqui uma parte do seio sagital superior, o seio transverso do lado esquerdo, uma vista posterior, e aqui chegando à confluência dos seios. Observando com atenção, por transparência, a gente vai identificar lá dentro um parênquima cerebral, né? Nesta topografia, só posso encontrar aqui o hemisfério occipital. Inferiormente, a gente identifica que o cerebelo ele foi parcialmente retirado. Retirei o hemisfério cerebelar do lado esquerdo e preservei aqui uma parte do hemisfério cerebelar do lado direito, uma vista posterior, né? Aqui, novamente, uma vista posterior, onde a gente vai encontrar o seio sagital superior, seio transverso, o seio occipital e nesta região a confluência dos seios. Também é uma peça de dura mater. Poxa, agora é uma vista inferior, não temos mais essa grande parte do dura mater, então a dura mater foi retirada, retirei a dura mater, né? Estou observando agora a parte do tronco encefálico. O tronco encefálico está aqui. A gente consegue identificar que preservamos alguma coisa aqui dos dois hemisférios cerebelares. Então, nós temos dois hemisférios cerebelares, o hemisfério cerebelar do lado esquerdo e o hemisfério cerebelar do lado direito. Superiormente ao cerebelo, eu tenho a tenda do cerebelo, dos dois lados, né? Então, esses dois tentórios. Superiormente ao cerebelo, a gente vai encontrar o lobo occipital, né? Observem aqui uma parte de um seio da dura mater, seria uma parte do seio sigmoide, que seria a continuação do seio transverso. Aqui a gente vai encontrar diversas estruturas vasculares arteriais, elas não são vermelhas assim, tá vermelho porque foi colorido, mas, por exemplo, eu tenho a artéria basilar que vai dar origem às artérias cerebrais posteriores. Tem o polígono de Willis nessa topografia. A gente vai ter mais para frente no nosso curso de medicina uma teórica só sobre vascularização do sistema nervoso e a gente vai descrever melhor esse polígono de Willis. Não é este momento que a gente vai falar sobre essa importante estrutura vascular. Aqui a gente vai encontrar o lobo frontal e aqui a gente encontra também o lobo temporal, né? Lobo occipital parcialmente observado aqui, né? Não tão observado como o lobo frontal e o lobo temporal. Neste caso aqui, o lobo temporal do lado esquerdo, juntamente com o lobo frontal do lado esquerdo. Uma vista inferior, né? O cerebelo está nesta topografia. Esta parte de baixo seria a parte posterior e a parte de cima seria a parte anterior, né? Observando aqui o local onde foi feito a secção da dura mater. E agora, uma outra peça, a gente rebateu a dura mater, pincei a dura mater, retirei a dura mater e a gente está encontrando aqui duas meninges coladas, né? Ficam aderidas, essas duas meninges estão aderidas ao parênquima cerebral. Aqui, nada mais é do que a junção da aracnoide com a pia mater, né? Então, aqui a gente vai encontrar a leptomeninge. E observem que também existem diversos vasos, sobretudo vasos venosos, que passam profundamente a dura mater. Então, no caso de uma laceração desses vasos venosos, muitas vezes eu tenho uma hemorragia, mas é uma hemorragia subdural, né? Localizada profundamente a dura mater. Isso é muito importante do ponto de vista das evoluções dos traumas cranianos, né? Então, esta peça foi demonstrada, né,
na verdade, para a gente conseguir identificar a pia mater e a aracnoide, que ficam localizadas profundamente a dura mater. Dura mater meninge mais externa. Aqui uma melhor visualização, né? Se observar, existe um pequeno folheto muito delgado, né? Muito frágil, que é composto pelas duas meninges mais internas, né? A pia mater e aracnoide. A aracnoide fica ali localizado entre a pia mater, que é um pouco mais profunda, e a dura mater, que é bem espessa, que a gente pode manobrar ela em qualquer circunstância, né? Uma peça super interessante, retiramos parte da dura mater, né, para a gente identificar melhor os parênquimas, o parênquima cerebral, juntamente com alguns lobos, né, e posteriormente preservamos a dura mater. Posteriormente, a dura mater está preservada, porém anteriormente foram feitas diversas janelas para identificar os hemisférios cerebrais e também os lobos que podem ser visualizados. Nesta visão, né, uma visão também inferior da peça, tem a parte anterior localizada mais para baixo, a parte superior, a parte posterior mais para cima, né? A gente vai identificar então aqui o lobo frontal e aqui o lobo temporal, né? Então nós temos dois lobos temporais, direito e esquerdo, dois lobos frontais, direito e esquerdo. Aqui a gente consegue identificar também o tronco encefálico e observando com um pouco mais atenção, a gente vai identificar também os nervos ópticos, formando aqui posteriormente o quiasma óptico. Então, parte das fibras do nervo óptico que são oriundas da nossa retina nasal, essas fibras vão decursar, vão cruzar para o lado oposto na região do quiasma óptico, né? Observem aqui a artéria carótida interna, e eu tenho a formação aqui do polígono cerebral, o polígono de Willis, bastante interessante, né? Eu tenho aqui no tronco encefálico, parte mais superior seria o mesencéfalo, parte intermediária a ponte, né? A parte inferior não está muito bem representada, que seria o bulbo, né? A gente está vendo aqui a artéria basilar caminhando no sulco da artéria basilar, que fica localizado ali anteriormente à ponte, principalmente ali no tronco encefálico, né? Uma vista mais próxima, né? Identificando aqui o tronco encefálico, a gente vai identificar aqui também o quiasma óptico, né? Bastante interessante essa vista, onde a gente vai identificar ali uma parte do nervo óptico seccionado, a gente identifica o quiasma óptico e aqui o trato óptico saindo do quiasma indo em direção posterior. Observando com atenção, a gente também consegue identificar aqui o nervo óculomotor seccionado, né? Vamos tentar identificar a vista da peça. Bom, é uma peça de um corte transversal, né, ao nível da cabeça, mas é um corte bem superior, né, onde neste corte transversal, numa vista inferior, a gente consegue identificar aqui um esboço dos ventrículos laterais. Ventrículo lateral do lado esquerdo, ventrículo lateral do lado direito. Uma peça cortada, né, retirei a parte de baixo, está vendo a parte de cima que restou da peça para uma vista inferior. Observe nessa peça de interessante, a gente vai encontrar aqui a calota craniana, a gente vai encontrar, por exemplo, o osso frontal, a gente vai encontrar o osso temporal, uma parte dele, o osso posterior, uma parte do osso occipital, né?
E profundamente a calota craniana, a gente vai encontrar aqui a dura mater, aderida aqui na nossa calota craniana. Profundamente a dura mater, a gente vai encontrar a aracnoide juntamente com a pia mater. E já começamos a identificar ali os hemisférios cerebrais, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o lobo frontal, aqui eu vou encontrar o lobo temporal e posteriormente a gente vai encontrar o lobo occipital. Agora, se observar com muita atenção, a gente vai identificar alguns giros que se localizam profundamente ao lobo temporal. Retiramos uma parte do lobo temporal e a gente consegue identificar um outro lobo, que seria o lobo da ínsula. Então, nós temos um giro longo e 3 giros curtos, em média, em relação a esse lobo da ínsula. Então, o lobo da ínsula localizado profundamente ao lobo temporal, que foi parcialmente retirado aqui. Se eu observar com atenção, eu tenho aqui uma parte da foice do cérebro, né? Uma parte posterior e uma parte anterior da foice do cérebro. Essa foice do cérebro não consegue dividir completamente os dois hemisférios, já que eu tenho estruturas que vão conectar os dois hemisférios cerebrais. Na verdade, seria formada essa estrutura pelo corpo caloso. Um corpo caloso, uma vista inferior, observando ali a conexão entre os dois hemisférios cerebrais, formados ali por substância branca, né? E observando com bastante atenção, eu começo a identificar também as estruturas ventriculares, né? Os cornos dos ventrículos laterais. Ventrículo lateral do lado esquerdo e ventrículo lateral do lado direito. Aqui uma vista melhor, mais aproximada da peça, né? A gente consegue identificar esses sulcos, né? Delimitando esses giros localizados profundamente ao tecido cerebral. Localizado profundamente ao lobo temporal, retirei uma parte do lobo temporal, só pode ser o lobo da ínsula, que é muito difícil da gente identificar nas peças, né? Só quando a gente consegue fazer uma dissecção muito trabalhosa, retirando com bastante cuidado, certo? Retirando com bastante cuidado o lobo temporal. Observem que, afastando ali o sulco lateral, a gente consegue identificar uma parte do lobo da ínsula, mas para a gente identificar esses sulcos, esses giros, somente retirando o lobo temporal, né? Observando aqui uma vista inferior do corpo caloso, né? E também os ventrículos laterais. Ventrículo lateral do lado direito e ventrículo lateral do lado esquerdo. Esta é uma peça super interessante, é um corte coronal, certo? Um corte frontal. Eu afastei os dois planos desse corte e observo aqui o corpo caloso superiormente aos dois ventrículos laterais, ventrículo lateral esquerdo e ventrículo lateral do lado direito. Observem aqui, eu começo a identificar também o terceiro ventrículo, e o terceiro ventrículo fica localizado profundamente a uma estrutura bastante interessante, uma estrutura do diencéfalo. E o principal componente do diencéfalo seria o tálamo. Então, o tálamo bem visualizado aqui na topografia do diencéfalo, né? Se observar com mais atenção, no interior do ventrículo lateral, eu vou encontrar também um tecido chamado plexo coroide, ou corioide, onde esse plexo vai ser responsável pela produção, pela formação do líquor, né? E observando com atenção também, superiormente ao corpo caloso, né? Entre os dois hemisférios cerebrais, eu vou encontrar também a foice do cérebro, que seria uma prega
de dura mater nesta topografia, né? Então, um corte coronal, corte pouco usual de estudo do cérebro, né? A maioria dos cortes são cortes transversais, cortes axiais. Também um corte coronal, né? Projetei essa imagem aqui para a gente identificar melhor o interior do ventrículo lateral, observando aqui um tecido chamado de plexo coroide ou plexo corioide. Aqui a gente vai encontrar o corpo caloso e aqui eu tenho o septo pelúcido, que seria a parede medial dos ventrículos laterais. A delimitação entre o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo seria esse plexo, esse septo pelúcido, né? Aqui também é um corte coronal, afastei os dois planos, né? Observo aqui uma parte do tronco encefálico, né? E vou encontrar também seccionado aqui a foice do cérebro, juntamente com uma porção aqui do seio reto, que seria a continuação do seio sagital inferior, né? Aqui a gente vai encontrar ventrículos laterais, né? E aqui a gente encontra diversos sulcos e diversos giros. Observem com atenção, a gente consegue delimitar a substância cinzenta, formando aqui o córtex cerebral, né? E a substância branca, formando a parte mais interna do telencéfalo. Então, no telencéfalo, a parte mais externa formada pelo córtex, corpo de neurônio, a parte mais interna formada ali pela substância branca. Porém, na base, eu vou encontrar também alguns núcleos da base do telencéfalo, que também são substância cinzenta telencefálica. Aqui também seria um corte coronal, né? Mas é uma vista anterior, estou vendo anterior à parte posterior que ficou, uma vista anterior, e observo aqui uma parte, né, da fossa craniana posterior que fica localizada acima do cerebelo. Então, o cerebelo aqui representado, os dois hemisférios cerebelares, eu tenho a tenda do cerebelo, né? Superiormente eu vou encontrar o lobo occipital. De um lado ele foi preservado, de outro ele foi retirado, para a gente identificar aqui a dura mater que reveste esta região da fossa craniana, né? Uma peça bastante interessante, uma peça de uma vista medial, certo? Foi feita uma secção, separamos os dois hemisférios cerebrais, retirei o hemisfério cerebral do lado esquerdo e estou vendo o hemisfério cerebral do lado direito. Uma vista medial desse hemisfério cerebral. E a gente vai identificar o quê? O corpo caloso em toda a sua extensão. Tronco do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso, o rosto e o joelho do corpo caloso, né? Então, a gente consegue identificar o corpo caloso e inferiormente a gente vai encontrar o ventrículo lateral, né? E mais embaixo, em relação ao parênquima do sistema nervoso, a gente vai encontrar estruturas diencefálicas. Então, nesta topografia aqui, a gente vai encontrar principalmente o tálamo, né? Superiormente, né, a gente vai encontrar o epitálamo, né? A gente vai encontrar o subtálamo e o hipotálamo também. Nesta topografia, seria a topografia dos tálamos, seria a topografia do diencéfalo.
Observem que esta região, né, a gente já falou nesta prática de lobo frontal, de lobo temporal, de lobo occipital, lobo parietal, né? E também a gente vai encontrar o lobo límbico, que fica localizado numa vista medial dos hemisférios cerebrais. Vai ficar localizado superiormente ao tronco caloso, né? Existem alguns giros bastante interessantes, principalmente do controle das emoções, né? Formando ali componentes do sistema límbico. Opa, uma peça tanto de anatomia como de patologia, né? Observem uma estrutura completamente escura dentro do ventrículo lateral, né? O que aconteceu aqui nessa peça? Ocorreu uma hemorragia intraventricular. Então, o sangue extravasou de algum componente vascular e ficou localizado aqui dentro do ventrículo. Então, provavelmente, o paciente ele teve algum problema seríssimo de uma hemorragia intraventricular anteriormente à morte, né? Consequentemente, o líquor ele ficou com um componente hemorrágico. Se por acaso fizesse alguma punção licórica, uma punção lombar, por exemplo, a gente ia encontrar sangue no interior dessas cavidades ventriculares, né? Ou dessas cisternas, identificando ali pela punção um líquor hemorrágico, né? Aqui a gente consegue identificar também o tronco, o corpo caloso, né? E superiormente o lobo límbico, né? Observando com atenção, anteriormente a gente vai encontrar o lobo frontal, um pouco mais posteriormente a gente vai encontrar o lobo parietal. A gente não vai conseguir identificar o lobo temporal, uma parte dele aqui, na parte inferior, porém grande parte não vai estar conseguindo identificar pelo fato de ser uma vista medial. E aqui, posteriormente, o lobo occipital do telencéfalo, né? Aqui uma outra peça de uma vista da convexidade do telencéfalo. Coloquei essa peça para a gente demonstrar que essas peças, geralmente, elas têm alguns acidentes, né, comprometendo ali a estrutura telencefálica. Por que isso acontece? Muitas vezes, quando a gente serra a calota craniana para retirar o hemisfério cerebral, quando a gente serra, muitas vezes acontece desse fragmento de serra pegar também porções do telencéfalo, né? Por isso que ele fica um pouco riscado. Nesta peça a gente vai conseguir identificar o lobo temporal e observem, né, o lobo temporal recoberto aqui principalmente pela leptomeninge, recoberto pela pia mater e pela aracnoide, né? O outro lado daquela peça, né, retiramos o hemisfério cerebral, estou vendo agora um outro hemisfério cerebral, a gente vai identificar aqui também, encontramos sangue no interior da cavidade do ventrículo lateral. Então, provavelmente, uma estrutura vascular se rompeu, levando um acidente vascular cerebral, causando aí uma hemorragia intraventricular, que é bastante tenebrosa essa hemorragia, né? A gente vai encontrar superiormente o corpo caloso e, observando superiormente ao corpo caloso, o lobo límbico, né, em toda a sua extensão aqui. Caramba, Geraldo, mudou completamente a vista e a disposição da peça. As peças são diferentes, as peças são bastante relevantes, bastante interessantes.
é um corte coronal, né? Aqui a parte de cima do corte coronal, tem aqui as duas fossas cranianas anteriores. Aqui a gente vai encontrar o globo ocular, juntamente com a órbita, né? Na verdade, o globo ocular fica localizado um pouco mais anterior. A gente vai estar encontrando outros componentes da órbita, né? Principalmente aqui o nervo óptico e outras estruturas vasculares, né? Vou encontrar também músculos extrínsecos do globo ocular. Observando aqui, medialmente na topografia da cabeça, a gente vai encontrar a cavidade nasal, né? Com as conchas ou cornetos nasais. E aqui o septo nasal. Então, mostrei aqui os dois componentes das órbitas, né? Uma vista posterior desse corte coronal. Este aqui é o lado esquerdo e este aqui é o lado direito. Superiormente às órbitas, a gente vai encontrar aqui as fossas cranianas anteriores. Observando com atenção, a gente vai identificar também a foice do cérebro, nesta topografia aqui. Dividindo aqui, né, os dois hemisférios cerebrais do lado direito e do lado esquerdo parcialmente. Uma outra peça bastante relevante, bastante interessante, né? Uma vista medial desta peça, né? Então, retirei a parte do lado esquerdo, estou vendo a parte que sobrou do lado direito por uma vista medial, uma vista central. E eu observo aqui, né? Tecido cerebral, lobo frontal, lobo parietal, uma parte aqui do lobo occipital, cerebelo posteriormente, né? Vou encontrar aqui o tronco encefálico, vou encontrar globo ocular com os componentes da órbita, né? Os mais importantes aqui, nervo óptico, segundo par craniano. Tem outros nervos cranianos, como o terceiro par e o quarto par, terceiro e quarto oculomotor retroclear. Mas o que chama atenção seria esta estrutura aqui, que é uma estrutura importantíssima, né? Aqui a gente vai encontrar o nervo trigêmeo, ou seja, o quinto par craniano. E esse nervo trigêmeo, na verdade, ele se chama trigêmeo porque ele possui 3 subdivisões. E essas subdivisões saem desse gânglio, chamado gânglio trigeminal, gânglio de Gasser, né? Uma divisão que vai em direção ao globo ocular, primeira divisão oftálmica, depois eu tenho uma segunda divisão maxilar e a terceira divisão mandibular. São as 3 divisões do nervo trigêmeo, né? Observando com atenção, a terceira divisão desce e eu já consigo identificar aqui sob bifurcação mais inferior, né? Nesta região também eu vou encontrar a artéria carótida interna, passando próximo a esta região. E aqui, parcialmente, vou encontrar também a foice do cérebro, né? A prega de dura mater, que foi parcialmente preservada aqui, para a gente visualizar o hemisfério cerebral do lado oposto, do lado contralateral, né? Aqui a gente identifica o corpo caloso e abaixo identificamos também o ventrículo lateral. Nesta topografia, a gente vai encontrar também o diencéfalo, né, com os 4 tálamos. Mais inferiormente ainda, o tronco encefálico, né, onde a gente vai ter relação aqui com diversos nervos cranianos que vão chegar ou vão sair do tronco encefálico. Mesma peça com um enfoque mais próximo, né? Especial interesse para a gente identificar aqui o gânglio trigeminal. Então, trigêmeo sai ali do sulco bulbopontino, lá do tronco encefálico, né? Tem uma parte sensitiva e uma parte motora. Parte motora principalmente aos músculos da mastigação. Parte sensitiva da parte da face, sobretudo, né? Então, vai ter 3 subdivisões, divisão oftálmica, divisão maxilar e a divisão mandibular. Inclusive, vão inervar ali os dentes, a arcária dentária superior e a arcária dentária inferior, né? Observando com atenção,
a gente vai encontrar aqui nervo óptico saindo aqui do globo ocular e também os músculos extrínsecos que vão mexer o globo ocular. Inferiormente à órbita, a gente vai encontrar aqui o seio maxilar, então, que na verdade seria o osso maxilar que foi fragmentado para a gente identificar um grande seio paranasal, que seria o seio maxilar. Uma peça super interessante, super relevante. Se a gente conseguir identificar com calma também, vamos ver diversas outras estruturas. Por exemplo, a gente vai ver foice do cérebro, a gente vai ver uma parte do cerebelo, né? A gente vai ver uma parte da base do crânio, né? Formado aqui pelo osso temporal nesta topografia. Eu tenho aqui a parte do osso occipital, né? Tenho osso frontal com o seio frontal, um seio importante dentre os seios paranasais, né? Aqui a mesma peça, identificando o nervo óptico que está saindo aqui do globo ocular, chegando aqui na topografia do tronco encefálico. Anteriormente, ele sofre aqui uma decussação. Algumas fibras vão cruzar para o lado oposto, né? Aqui atrás eu tenho o tronco encefálico e novamente aqui o gânglio trigeminal, gânglio de Gasser, né? E esta peça é uma peça desafio, né? Uma peça que eu dissequei há uns 3 anos atrás, fiquei aproximadamente 15 horas para dissecar, para chegar nesta topografia aqui, 15 horas de dissecção, onde a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma vista posterior da peça e a gente observa por trás o tronco encefálico, né? Observe, este aqui é o lado direito da peça, este aqui é o lado esquerdo. Estou vendo a peça posteriormente. Se observar com atenção, aqui a gente vai encontrar o pavilhão auditivo do lado esquerdo, né? O osso foi serrado, foi seccionado com bastante cuidado dos dois lados. De um lado a gente preservou o cerebelo, um hemisfério cerebelar ficou preservado, do lado direito. Do lado esquerdo eu retirei o cerebelo, né? Cortei os pedúnculos cerebelares, retirei o cerebelo e a gente conseguiu visualizar o que? Alguns nervos cranianos penetrando nesses forames localizados na base do crânio. Então aqui, por exemplo, a gente consegue identificar o forame jugular, onde a gente vai ter a passagem do 9º, do 10º e do 11º nervos cranianos, glossofaríngeo, vago e acessório. Vão atravessar aqui o forame jugular, saindo aqui do tronco encefálico, né? Se observar com muita atenção, a gente vai encontrar também o nervo hipoglosso aqui embaixo, 12º par craniano, atravessando aqui o canal do hipoglosso. E também eu vou encontrar aqui o meato acústico interno, onde a gente vai se deparar com o 7º par, que é um nervo facial, juntamente com o 8º par, que é o nervo vestíbulo coclear. Então, uma vista posterior, retirei uma parte do cerebelo, um hemisfério cerebelar do lado esquerdo, estou vendo o tronco encefálico, aqui seria o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Observando aqui a emergência desses nervos cranianos nesta topografia, atravessando alguns forames da base do crânio, né? E aqui é a mesma peça, uma sequência mais inferior, mesma vista, uma vista posterior, onde a gente vai encontrar a medula espinal. A partir do tronco encefálico, a sua subdivisão mais inferior, que seria o bulbo, eu vou encontrar a medula espinal, né? Então, foi uma peça também com trabalho hercúleo, a gente teve que serrar a coluna vertebral posteriormente com muito cuidado para não chegar a fragmentar a medula, né?
cortamos as vértebras cervicais, sobretudo o processo espinhoso e arco posterior, divulsionamos isso e a gente conseguiu identificar aqui a medula espinal juntamente com algumas raízes nervosas posteriores, que são raízes nervosas que estão chegando na medula espinal. São raízes sensitivas. Lembrando que o nervo espinal é formado por uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Chegando posteriormente, eu tenho ali a raiz sensitiva. Saindo anteriormente, eu tenho a raiz motora, né? Então, uma peça bastante interessante para a gente identificar ali a medula espinal. A gente consegue identificar e contar os segmentos medulares. Primeiro segmento, segundo segmento, terceiro, quarto e quinto segmentos cervicais. C1, C2, C3, C4 e C5. Né? Daqui para baixo, a gente manteve, né, a dura mater juntamente com a vértebra externamente. Né? É uma dissecção complexa porque quando a gente serra a coluna posteriormente, para a gente fragmentar, tem que preservar, tem que tomar muito cuidado para preservar a medula, porque é uma estrutura com a consistência de geleia. Qualquer fragmento do bisturi pode lesar a medula cervical. Bom, uma peça bem mais tranquila, né? Uma peça de um corte transversal, uma vista inferior. A gente consegue identificar qual que é a parte anterior e qual que é a parte posterior. Obviamente, na parte anterior eu tenho aqui, próximo aqui os globos oculares, né? Conteúdo da órbita. A gente vai encontrar lobo frontal nesta topografia, né? A gente vai encontrar posteriormente o lobo occipital. Observando com atenção, a gente consegue identificar os ventrículos laterais do lado direito e do lado esquerdo. Eu vou encontrar também a foice do cérebro, né? Seio sagital superior, chegando posteriormente, próximo ali da confluência dos seios, né? Observando aqui calota craniana e internamente a calota craniana, a gente vai encontrar a dura mater. Nesta peça também é fácil de a gente identificar, né? Substância cinzenta mais externa e a substância branca um pouco mais interna, né? Tem um contraste bastante interessante. Também um corte transversal, só que é um corte agora mais inferior, né? Ao nível do tronco encefálico e ao nível do cerebelo. Então a gente vai encontrar o tronco encefálico aqui e o cerebelo posteriormente. Uma vista inferior. Vai encontrar aqui a tenda do cerebelo, o tentório do cerebelo, né? Parte do cerebelo foi retirado durante o corte, né? Diversas estruturas vasculares que atravessam essa região. Não é objetivo do nosso encontro estar escrevendo eles, né? Mas observando aqui anteriormente, a gente vai identificar uma parte já do palato, né? E aqui a mandíbula. Que é a parte basilar do osso occipital, né? Essa parte bastante interessante, que vai se articular com o osso esfenoide, que seria uma parte da faringe, né? Então, que seria o palato, faringe, né? Eu tenho parte basilar do osso occipital, aqui eu vou encontrar o tronco encefálico e parcialmente aqui os hemisférios cerebelares. E agora já é um corte mais inferior. Não estou vendo mais cerebelo, mas continuo tendo uma visão transversa deste segmento, né? Está na cabeça ainda, não tem mais cerebelo, não tem mais tronco encefálico. O que me chama a atenção nesse corte aqui? Já é um corte a nível da nasofaringe, a primeira porção da faringe, né? Aqui eu estou vendo cavidade nasal, com seio maxilar, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E aqui o que chama atenção seria a primeira vértebra cervical, chamada de atlas. Então, C1 atlas. E aqui a gente vai encontrar
o início da medula espinal, sua porção cervical. E o que chama muita atenção nessa peça é esta estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui seria o dente do áxis, processo odontoide da segunda vértebra cervical, né? Que vai manter uma relação com o arco anterior do Atlas, né? Permitindo uma rotação da cabeça. O que chama atenção também é o processo mastoide do osso temporal. A gente não está conseguindo ver o processo mastoide dos dois lados, já que o corte não foi exatamente retilíneo, né? O corte foi um pouco oblíquo, identificando o processo mastoide de um lado, mas do outro lado não identificando essa estrutura. Deixar um tempo para vocês identificarem qual que é a vista desta peça. Essa é uma peça bastante complexa. Uma vista posterior de uma peça que está deitada, né? Peça deitada é uma vista posterior, onde eu estou vendo o quê? A parte superior da cabeça e também a parte do pescoço, juntamente com a medula espinal, a sua porção cervical. Observem que parcialmente foi preservada a dura mater, né? Foram feitas algumas janelas da dura mater para a gente observar a medula espinal e a gente consegue identificar as raízes nervosas chegando na medula, suas raízes sensitivas, né? Uma parte das vértebras cervicais também foi seccionada e superiormente a gente vai encontrar o forame magno. Nesta topografia, daqui para cima a gente vai começar a identificar o tronco encefálico que foi seccionado, né? Mais superiormente a gente vai encontrar a fossa craniana posterior e aqui superiormente o seio esfenoide, né? O seio esfenoide dividido por um septo de um lado direito e do lado esquerdo. Observem também diversos nervos cranianos, né, seccionados que vão atravessar essa região da base do crânio, né? Então temos aqui diversos nervos cranianos responsáveis por uma inervação sensitiva e motora das estruturas da cabeça e do pescoço. Deixar um tempo para vocês tentarem identificar a vista da peça. Parece grego, né? Bateu o olho na peça, meu Deus do céu, não vou conseguir identificar isso nunca. Não consigo identificar nem a posição. Com o tempo a gente consegue ver melhor, vai começando a fazer sentido e a gente consegue identificar qual que é a vista dessa peça aí. É uma vista central, uma vista medial de uma região cervical, né? E também da cabeça. Retirei a parte do lado direito e estou vendo a parte do lado esquerdo. Então, uma vista medial da parte esquerda que ficou, né? Esta peça aqui é interessante para a gente identificar o quê? O seio esfenoide. E aqui a gente vai encontrar a hipófise. A glândula hipófise, a famosa glândula hipófise, né? Super importante, super relevante. Este aqui é uma parte do osso esfenoide, né, que vai formar aqui o seio esfenoidal. Anteriormente, eu tenho a cavidade nasal com as suas constas e cornetos. Superiormente, eu tenho a cavidade craniana, né? Observe que ela é revestida pela dura mater. E o que chama atenção, posteriormente, né, eu vou encontrar vértebras cervicais. E o que chama muita atenção nessa peça seria esta estrutura aqui, que seria o arco anterior da primeira cervical, que seria o Atlas. E aqui embaixo a gente vai encontrar a segunda cervical,
formando aqui o processo odontoide ou dente do áxis. Então aqui já C2, aqui a C3, terceira vértebra cervical, e o disco intervertebral, né? Entre C2 e C3, disco C2 e C3, né? Aqui, posteriormente, a gente vai encontrar o canal medular, né? A junção dos forames vertebrais forma aqui o canal medular e as vértebras. Preservamos aqui a vértebra do corpo vertebral, né? E fragmentamos uma parte aqui do arco vertebral e a gente consegue identificar também uma parte do processo espinhoso de algumas vértebras lá posteriores, né? Nessa peça a gente consegue identificar também base de crânio com alguns orifícios por onde vão atravessar nervos cranianos. Chama atenção, glândula hipófise, C esfenoidal, osso esfenoide, arco anterior do atlas, processo odontoide, segunda vértebra cervical, canal vertebral, onde a gente vai encontrar a medula espinal que foi retirada aqui. Retiramos completamente a medula espinal do canal vertebral, né? Essa peça é muito difícil, é desafio para identificar qual é o segmento. Muito difícil de identificar. Também uma vista medial, onde a gente vai conseguir identificar as vértebras, né? Então aqui vértebras cervicais, pescoço e aqui a cabeça. Essa aqui é a parte posterior e esta aqui é a parte anterior. Então, esse cadáver se encontra deitado, né? E se encontra com a cabeça voltada para baixo. Fizemos um corte, retiramos a parte esquerda e estou vendo aqui a parte direita, né? Observe a parte da nuca, a parte posterior com a musculatura. Aqui eu encontro osso occipital. Aqui eu vou encontrar osso esfenoide. Vou encontrar também, mais anteriormente, a língua. A gente consegue identificar aqui nesta visualização. E aqui o início do tubo respiratório, né? A árvore respiratória fica localizada anteriormente à árvore do tubo digestório. A gente vai ver isso com bastante atenção depois. Mas o que chama atenção aqui seria a medula espinal, dentro do canal vertebral. Naquela peça anteriormente, a gente viu um canal vertebral sem a medula espinal, porém aqui a gente preservou a medula espinal, observando aqui as vértebras cervicais, a gente consegue contar, né? C2, C3, C4, C5, C6 e C7, aqui já a primeira vértebra torácica. Os processos espinhosos das vértebras e no interior do canal vertebral, a gente vai encontrar aqui a medula espinal. Forame magno, superiormente a gente vai encontrar o tronco encefálico, né? Uma peça um pouco mais fácil, a gente pode identificar um corte transversal, uma vista também inferior, hemisfério cerebral do lado direito, hemisfério cerebral do lado esquerdo, lobo frontal, aqui uma parte do lobo temporal, tá diferente porque a peça está meio cortada de forma oblíqua, aqui tronco encefálico, cerebelo, né, os dois hemisférios cerebelares. E aqui a gente consegue identificar o quarto ventrículo, estrutura que é delimitada posteriormente pelo cerebelo e anteriormente pelo tronco encefálico. Observem também a dura mater revestindo aqui a volta craniana e a tenda do cerebelo. Uma parte dela bem visualizada aqui, já que foi retirado uma parte do hemisfério cerebelar do lado direito, né? Aqui também é um corte transversal, só que é um nível um pouco mais superior, onde a gente consegue identificar ventrículos laterais, corno anterior e corno posterior. Corno temporal ou lateral não está dando para ver muito bem, né? A gente consegue identificar também uma parte do terceiro ventrículo
e a gente consegue identificar substância cinzenta mais profundamente ao telencéfalo, formando aqui os núcleos da base. Se eu observar com atenção, vou encontrar uma parte aqui do núcleo caudado, a cabeça e a cauda do núcleo caudado, que vai margear aqui o ventrículo lateral, putamen e globo pálido. E observando com atenção, no interior dos ventrículos laterais eu vou encontrar também o plexo coroide. Uma peça bastante interessante, onde a gente consegue ver o contraste entre a substância cinzenta mais externa e a substância branca mais interna. Aqui uma parte da comissura cerebral anterior, união do corpo caloso anteriormente, né? Septo pelúcido. Aqui uma vista mais próxima, identificando aqui nesta topografia a passagem de uma importante rede de fibras que vão principalmente descer, formando aqui a cápsula interna. Cápsula interna bem visualizada aqui nesta topografia. Substância branca, uma convergência das fibras, principalmente descendentes, que vão sair, né, principalmente do giro pré-central, descendo, convergindo na cápsula interna até chegar no tronco encefálico posteriormente, né, formando ali o feixe piramidal. Aqui a gente vai encontrar os ventrículos laterais, observando com atenção, né, consigo identificar parcialmente aqui substância cinzenta e substância branca. Uma outra vista, com muita atenção, a gente consegue identificar o claustro, né? Essa parte de substância cinzenta aqui formando nos núcleos da base. É um fio de cabelo de substância cinzenta, né? Parte do claustro. Aqui a gente vai conseguir identificar ventrículos laterais e uma parte do terceiro ventrículo, né? Obviamente, eu vou encontrar lobo frontal, lobo temporal e lobo occipital, né? Aqui uma outra imagem de um corte transversal, só que é um corte tão superior. Poxa, Geraldo, onde é que estão os ventrículos laterais? É um corte tão superior que a gente não encontra o ventrículo lateral, né? Mas é um corte bastante interessante para a gente mostrar toda a extensão da foice do cérebro, não a prega de dura mater, mostrando aqui os dois hemisférios cerebrais, e neste corte ficou bem nítido a diferença entre a substância cinzenta externa e a substância branca na parte mais interna, certo? Aqui mais superiormente ainda, né, pegando ali a parte mais superficial, mais superior do parênquima cerebral, onde a gente vai encontrar substância cinzenta externamente, substância branca mais internamente, completamente os hemisférios divididos aqui pela foice do cérebro. Observem que superiormente a calota craniana ela fica muito mais espessa, certo? Tanto lateralmente, anteriormente e posteriormente. Isso evolutivamente foi interessante, porque em relação a traumas diretos da calota craniana, se eu tiver um trauma numa região espessa, eu vou ter menos chances de levar a algum traumatismo de significância, né? Aqui um corte super importante, super interessante, onde a gente vai identificar uma estrutura importantíssima no sistema nervoso, que seria o mesencéfalo. Então, corte super interessante, super relevante, identificando aqui o mesencéfalo, se assemelha muito com o Mickey. Então, identificando aqui o Mickey, formado aqui pelos dois pedúnculos cerebrais. Eu tenho os núcleos rubros e eu tenho o aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto de Silves, formando aqui a boca do Mickey, né? A união do terceiro com o quarto ventrículo. Um corte super interessante, super relevante para a gente ver ao vivo aqui o mesencéfalo.
corte de livro. Também é um corte para nível de mesencéfalo, só que não está tão nítido como o Mickey anterior. Mas a gente consegue identificar ainda, né? Consegue identificar aqui o aqueduto de Sylvius e os pedúnculos cerebrais, né? Direito e esquerdo. E observem que a gente vai encontrar a substância nigra do mesencéfalo, né? Onde vai ser rico em dopamina. Uma falha na produção de dopamina nesta região vai levar ali a sintomatologia de Parkinson, né? Aqui anteriormente a gente vai encontrar os dois globos oculares, observando aqui a parte do nervo óptico, cavidade nasal, seio esfenoide, e aqui já o telencéfalo do lado direito, telencéfalo do lado esquerdo. Posteriormente a gente consegue identificar já um pedaço aqui do cerebelo, né? Recoberto pela tenda do cerebelo. Corte um pouco mais inferior do corte precedente. Não estou mais no nível do mesencéfalo, estou no nível da ponte em relação ao tronco encefálico, mas eu encontro o cerebelo ainda, vou encontrar uma parte do lobo frontal e o lobo temporal em toda a sua extensão, né? O lobo occipital foi retirado da sua topografia para a gente identificar aqui uma parte do cerebelo, né? Consegue identificar também o nervo óptico, segundo par craniano. Nervo oculomotor, terceiro par craniano. Uma peça também bastante relevante no enfoque, para a gente identificar um close dessas estruturas. Ele dá um tempo para você identificar em qualquer vista. Vamos tentar identificar de onde é que vem essa vista aqui. Opa, identifiquei o cerebelo está aqui atrás, então essa parte aqui tem que ser a posterior. Identifiquei uma parte do globo ocular, do olho aqui, então essa aqui é a parte anterior. Já identifiquei bastante coisa. Aqui seria o corpo caloso. A foice do cérebro está localizada aqui, então é um corte medial que margeou ali a foice do cérebro, né? Estou identificando o nervo óptico. Identifico também o quinto par craniano, o nervo trigêmeo, né? A artéria carótida atravessando aqui o seio cavernoso, formando aqui o sifão da artéria carótida. Aqui na frente, a gente vai encontrar a divisão do nervo trigêmeo. Então tem uma divisão oftálmica, a divisão maxilar e a divisão mandibular. E observando com atenção, posteriormente, eu tenho também outros nervos cranianos. Caminhando em direção ao forame jugular, tenho principalmente o nono e o 10º nervo craniano, né? O 10º seria o vago e o nono seria o glossofaríngeo, que vai entrar em contato ali com a carótida. Aqui a mesma peça, só com uma vista um pouco mais inferior na sequência, observando o 10º par craniano e o nono em contato com a carótida e anteriormente a divisão da terceira divisão do trigêmeo, né? Vai inervar estruturas importantes em relação à arcada dentária inferior, vai inervar também língua, do ponto de vista sensitivo geral, né? Já que a sensibilidade específica da língua, inervada principalmente pelo 7º par craniano e pelo nono, né? Nervo facial e nervo glossofaríngeo. Uma peça interessante, a gente vê cerebelo posteriormente, né? A gente consegue identificar também o tronco encefálico, uma pequena parte do tronco encefálico, já que ele foi seccionado nesta topografia, e a medula espinal. Cerebelo, tronco encefálico, parcialmente visualizado e seccionado aqui já na topografia da medula espinal. Opa, refrescou um pouco mais. Agora é um simples corte coronal, onde a gente vê os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, foice do cérebro, os dois hemisférios cerebelares, direito e esquerdo, juntamente com o verme do cerebelo. Então ficou mais fácil um pouco o corte, né? Uma vista anterior deste corte. Aqui os dois hemisférios cerebrais,
parcialmente divulsionados para a gente ver o corpo caloso unindo os dois hemisférios cerebrais na sua parte mais profunda. Aqui a gente encontra uma peça de medula espinal parcialmente recoberta pela dura mater e observamos também as raízes nervosas que vão chegar se forem raízes sensitivas ou vão sair se forem raízes motoras, formando ali os nervos que saem ou chegam da medula espinal. O nervo espinal, ao contrário do nervo craniano que vai sair ou chegar ali na calota craniana. E uma peça super interessante mostrando o término da medula espinal. Então, a medula espinal, como vocês estão cansados de ouvir falar, termina no adulto ao nível da segunda vértebra lombar. E daqui para baixo eu tenho a cauda equina. São filamentos nervosos que se assemelham à cauda de um cavalo, né? Ao rabo de um cavalo. E vão estar recobertos, né, também por dura mater, juntamente numa região que nós chamamos de cisterna lombar, uma região que eu posso fazer coleta de líquor sem ter chance de lesar a medula espinal. Opa, também bastante interessante esse corte, também um corte coronal, né? Observando aqui o cerebelo do lado direito e esquerdo, eu tenho aqui o tronco encefálico e eu tenho aqui o início da medula espinal. Observando com atenção, a gente vai encontrar aqui o quarto ventrículo, uma parte dele, os ventrículos laterais e uma parte do terceiro ventrículo, né? Aqui eu tenho o seio sigmoide, observando aqui dos dois lados, né? Então, foice do cérebro, tenda do cerebelo. Aqui uma peça também interessante, uma dissecção superficial de face, né? A gente consegue identificar que essa parte posterior, aqui está o pavilhão auditivo, aqui seria a nuca e aqui seria a face, né? Nessa peça a gente consegue identificar a glândula parótida, que é uma glândula salivar localizada na face. Por que eu coloquei e fotografei essa peça? Para a gente identificar o nervo facial, que é o sétimo par craniano que atravessa a glândula parótida. Então, o nervo facial, ele vai sair pelo forame estilomastoide, na base do crânio, e vai atravessar a parótida. Depois ele vai se bifurcar em diversos ramos, vai se fragmentar em diversos ramos que vão ser responsáveis pela inervação motora da face, né? Aqui também uma peça bastante complexa, uma vista inferior, né? Onde a gente vai lembrar aqui do quiasma óptico. Então, uma peça que a gente identificou para demonstrar ali o nosso quiasma óptico, que seria o cruzamento das fibras do nervo óptico que vem aí da nossa retina nasal, para captar ali o campo temporal de visão, né? Que parcialmente o tronco encefálico, na parte mais inferior, a última parte do tronco encefálico seria o bulbo. Também uma vista de um corte sagital agora, mas que a gente consegue identificar o tronco encefálico em toda a sua extensão. Então aqui a gente vai conseguir identificar o mesencéfalo, que seria o nosso famoso Mickey, né? Aqui identificamos a ponte e aqui inferiormente o bulbo. Observando com atenção, eu vou ter ali uma estrutura canalicular que vai unir o terceiro ventrículo próximo aqui ao diencéfalo com o quarto ventrículo, nesta região aqui. Seria o aqueduto mesencefálico. Posteriormente, o cerebelo, né? Corpo caloso está aqui em cima, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital. E aqui uma dissecção bastante interessante, uma dissecção difícil, né, para a gente identificar essas estruturas aí. Você tem aqui profundamente o lobo temporal,
o lobo da ínsula. Então a gente consegue identificar alguns giros e alguns sulcos, delimitando aqui o lobo da ínsula, um lobo profundo, somente visível se a gente rebater e afastar o lobo temporal. Uma dissecção bastante complexa. Como é que a gente faz isso? A gente vai tentando dissecar até chegar nele. Chegou nele, poxa, tenta preservar esse lobo, né? E preparar a peça para demonstração prática. Aqui uma peça isolada de tronco encefálico, mostrando aqui o segmento do mesencéfalo, lembrando aqui, né, o pedúnculo cerebral dos dois lados, aqui a região da substância nigra. Então, uma peça bastante interessante. Observem, em comparação com o meu dedo, o tamanho da peça. Então, a gente vê no Atlas, parece que é uma peça gigantesca, mas na verdade isso é muito pequeno. Mas não deixa de ser importante. Tronco encefálico, região mais importante do corpo humano. E aqui uma vista do tronco encefálico, uma vista anterior, observando aqui o sulco bulbopontino. Superiormente eu tenho a ponte, e inferiormente eu tenho o bulbo, né? Então, os três componentes do mesencéfalo, do tronco encefálico. Superiormente eu não consigo ver muito bem o mesencéfalo. Aqui eu estou vendo a ponte e também o bulbo. Agora sim, outra peça, eu estou vendo superiormente o mesencéfalo, né? Parte intermediária, a ponte, a parte mais inferior, o bulbo. E aqui uma peça de feto, né? Mostrando ainda menor essas estruturas. Tem o cerebelo, preservado aqui dos dois lados, dois hemisférios cerebelares. Aqui eu tenho o tronco encefálico e ali a ponte. E observando também, no interior do mesencéfalo, eu vou encontrar ali o aqueduto cerebral. Uma peça super relevante, uma vista superior, separei os dois hemisférios cerebrais, né? Fragmentamos um pouco ali do corpo caloso e observando inferiormente ali o cerebelo. Aqui uma vista inferior dos dois hemisférios cerebelares. Aqui a gente vai encontrar também a ponte e o bulbo. Observando com muita atenção, a gente vai conseguir identificar nesta topografia aqui a decussação das pirâmides bulbares, né? Feixe piramidal, feixe motor, feixe córtico-espinal descendente. Bom, passei diversas peças ali da parte superior, passei também peças da medula espinal, meninge, nem se fala quantas peças que a gente projetou. E agora a gente vai terminar falando um pouco de plexo lombosacral e plexo braquial. Somente uma demonstração rápida, né? Então, é difícil a gente identificar qual que é o nível desse corte, né? É um corte bastante difícil, um segmento difícil de interpretar. Aqui a gente tem a coluna sacral, ou seja, tem o sacro. Esta parte aqui seria a pelve. Eu estou vendo a parte da pelve por dentro, né? E estou identificando aqui a saída, né, de raízes que vão formar o plexo lombosacral. Então essa aqui é a parte posterior, esta aqui é a parte anterior. Aqui é a parte de baixo e aqui a parte de cima. Tem o sacro formando aqui uma concavidade anterior e eu tenho aqui as raízes do plexo lombosacral. Também uma outra peça de difícil interpretação, né? Esta região estava fechada aqui, região glútea. Fiz uma secção na região glútea, retirei, rebati a região glútea, glúteo máximo, glúteo médio, né? E vou identificar um outro músculo aqui, que é o músculo piriforme. E observem que o nervo esquiático, este nervo aqui, maior nervo do corpo, passa inferiormente ao músculo piriforme, na região glútea. Uma topografia bastante interessante em relação
a neuroanatomia. E o nervo esquiático vai descendo aqui uma região da coxa, posteriormente da coxa, mostrando aqui o bíceps femoral junto com o semitendino e o semimembranáceo, afastando esses músculos posteriores da coxa, a gente vai conseguir identificar o nervo esquiático atravessando a sua extensão. É uma peça para demonstrar que o nervo esquiático ele é posterior na região da coxa, enquanto que o nervo femoral, também ramo do plexo lombosacral, ele é um nervo anterior. Aqui demonstrando novamente tronco encefálico e aqui a medula espinal, com as suas raízes nervosas na região cervical. Lembrando que o plexo braquial tem origem C5, C6, C7, C8 e T1. Então tem uma origem cervical também. Então o plexo braquial vem da região cervical. E aqui a gente vê o plexo braquial. Mas é uma vista também difícil de você identificar, né? Isso aqui é uma vista da região axilar. Então, a axila foi dissecada do lado direito. Aqui a gente vê o músculo deltoide, né? E a gente vê a artéria axilar. E em relação com a artéria axilar, nós temos ali os fascículos do plexo braquial. Fascículo lateral, fascículo medial e fascículo posterior do plexo braquial, né? Também uma vista posterior, não vou me delongar muito. Lembrando que um dos ramos do plexo braquial, um dos ramos importantes, nervo mediano. Então, isso aqui é uma vista do braço. E o nervo mediano vai atravessar colado junto da artéria braquial. Na região do braço mais distal, a gente vai conseguir identificar o nervo mediano e, posteriormente, o nervo ulnar. Lembrando que o nervo ulnar atravessa posteriormente o epicôndilo medial do úmero. Esse nervo responsável pelaquela sensibilidade do choque, né? Então aqui, nervo mediano e nervo ulnar, dois importantes ramos do plexo braquial. E aqui, chegando no antebraço, eu vou encontrar aqui o nervo mediano que vai atravessar aqui profundamente o túnel do carpo. Nessa região, onde vai atravessar também diversos tendões do músculo, dos músculos flexores do carpo, né? Então aqui a gente consegue identificar o nervo mediano. Se assemelha muito com os tendões. Bom, gente, uma prática demonstrativa, uma prática bastante extensa, mas acredito que tenha sido útil, né, para a gente conseguir visualizar essas estruturas que são importantes do sistema nervoso central e periférico numa grande prática de neuroanatomia. Grande abraço, até a próxima.